Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero conversar hoje com vocês sobre sinais de maturidade espiritual. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é maturidade espiritual. E quais são os sinais de que eu estou amadurecido espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais e não andais segundo os homens? Pergunta Paulo. Amém. Vamos orar. Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra, abençoa, Pai, esta noite, este momento, e ajuda-nos, Senhor, a crescermos em Ti, a crescermos em graça, a crescermos em conhecimento. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolvermos a nossa fé, para que possamos corresponder, Senhor, de fato, com a fé cristã. Se conosco nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cara, esse é um texto que Paulo ele escreve à igreja de Corinto. Era uma igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de pepino. Porque era uma igreja infantil, era uma igreja carnal. Paulo, ele escreve aqui e ele diz o seguinte: eu não consegui conversar com vocês como espirituais, mas sim como carnais. Então o conceito de Paulo de espiritualidade, quem é espiritual e quem é carnal, ele traz uma comparação dizendo, o espiritual ele é maduro e o carnal ele é menino, porque ele diz, não pude falar com vocês, mas como carnais, como meninos em Cristo. E ele fala mais, ele diz assim, cara, e tem outro problema, o tempo que vocês estão na fé, já era para ser diferente. Por quê? Porque eu tive que dar leite para vocês ao invés de alimento sólido. E o pior, eu ainda tenho que continuar dando leite para vocês. Vocês ainda não cresceram. Já era para ter crescido e ainda não cresceram. Vocês continuam sendo meninos, se alimentando de leitinho. Nessa época de vocês já era para estar crescido, mas não, continuam criança. Ou seja, vocês continuam tendo inveja, vocês continuam tendo contendas. Não é assim? Ele pergunta. Não é um sinal da meninice de vocês, que vocês ficam discutindo por bobagem, fazendo coisa besta, porque é o que criança faz, ela é egocêntrica, ela olha para si só, ela briga por bobagem, ela acha que o mundo gira ao redor dela e tudo isso. Só que nós sempre vamos ter crianças, porque a pessoa que nasce em Cristo, ela nasce bebê espiritual. Nós sempre vamos ter crianças. Então por que Paulo critica a igreja de Corinto? Porque ela era criança. Ele não critica porque ela era criança, ele critica porque ela ainda era criança. Ela não era mais para ser, e ela continuava sendo. O problema não é nós termos crianças, o problema é nós termos pessoas que já eram para estar num outro estágio e continuam sendo crianças. Deixa eu dar um exemplo. É a mesma coisa de você chega na sala da sua casa, vai visitar, sei lá, um amigo seu, e o filho dele de 6 anos chega na sala com uma calça, a cueca por cima da calça, uma capa dizendo, eu sou o super-homem. A gente vai dizer que coisa linda isso aí. Olha que coisa engraçadinha essa criança, ele acredita que é o super-homem. E seria muito estranho se o pai dele chega na sala com calça, uma cueca por cima, uma capa dizendo, eu sou o super-homem. Não faz sentido essa atitude nesse maluco. E por que nós achamos estranho? Porque ele é um adulto, ele não é uma criança. E quando a criança faz isso, cara, ela é bonitinha, ela é engraçadinha, mas ela é criança. Agora, quando ele cresce, ele tem outras atitudes que não pode corresponder a uma atitude de criança, ele é para estar tendo outras atitudes. Deixa eu dar um exemplo, é que nem quando o cara se converte, a pessoa se converte. Ela está feliz da vida, apaixonada por Jesus, vai lá, logo na primeira coisa que ela faz, é na bio do Instagram e coloca assim, cristã. Né? É muito, aí embaixo, aquariana com ascendente em Libra, sei lá, nem sei se pode isso aí. Pode, não pode? Libra tem, não tem Libra? Tem Libra, claro que tem Libra. Não tem? Deve ter.
Ascendente sei lá, escorpião. Esse eu sei que tem. Aí bota, admiradora de Buda. Influenciada por, sei lá, Allan Kardec e tal. O cara... mas assim, a pessoa nova convertida, cara, a gente acha... É estranho, mas a gente acha engraçadinho, tipo, ai, tadinha. Né? Ela vai aprender. Ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai aprender. Agora, o cara que está 5 anos, 10 anos na igreja e coloca esse negócio que fica assim, mano, o que aconteceu aqui? Porque não faz sentido desse maluco. E assim, não estou fazendo uma crítica às outras religiões e nem a quem são que... Nada contra quem curte isso aí. Nada muito a favor também, mas... Nada cara, quem segue, mano, cada um na sua. O que eu quero dizer é que, cara, uma vez que eu me aproximo de Cristo, uma vez que eu entro em Cristo, uma vez que eu caminho com Ele, Paulo diz, cara, em Cristo não tem mais sábado, não tem mais dia, não tem mais festa, não tem mais lua. Cristo é tudo em todos. Então, se eu me refiro a um cristão, ou melhor, se eu me autodeclaro um cristão, o Cristo a qual eu digo seguir, Ele é suficiente para tudo em mim. Então, cara, se eu no início eu estou caminhando, eu falar umas bobagens, eu pensar umas coisas, é natural, ele é bebê, ele é criança, é natural que ele coloque a cueca para o lado de fora. Agora, não é comum, não é normal alguém que está caminhando em uma jornada ter esse tipo de atitude, porque ele teria que ter compreendido já, ele teria que ter atitudes que correspondam à sua idade. Por isso que Paulo exorta e diz, cara, você já era para estar tendo uma vida diferente. Você já era para estar comendo diferente, um alimento diferente, mas vocês escolheram continuar sendo bebês, vocês continuaram escolhendo ser crianças. Vocês não estão ainda vivendo em intensidade. Vocês, como igreja, são uma igreja infantil, porque tem sinais de carnalidade nela. Vocês têm invejas, vocês têm ciúmes, vocês têm discussão por micuinha, por bobagemzinha, vocês são muito mimizento. Ele diz, são infantis. A criança é natural que ela viva para si, ela olha para si, para o seu umbigo, e quem teve filho aqui sabe disso, ela começa a descobrir que ela não é o centro do universo, à medida que ela vai para a escola, que ela tem que compartilhar com os outros, e à medida que ela vai crescendo, ela vai descobrindo que eu preciso compartilhar, eu preciso estender a mão, o que o adulto faz. Tem um amigo meu que ele diz que os netos ensinam os filhos a serem servos, coisa que os pais não conseguiram ensinar. E é isso que a gente faz, né? Os pais tentam ensinar a gente a servir e a gente não quer de jeito nenhum, até que nasçam os nossos filhos, a gente vira escravo deles, né? A gente vai dormir a hora que eles querem, a gente levanta a hora que eles querem, a gente vive tudo para eles, né? A gente vive servo deles, eles nos ensinam, porque é a vida adulta, hoje eu posso fazer isso. A criança, ela não tem essa responsabilidade, ela não consegue viver isso. O adulto já, ele consegue desenvolver, crescer, amadurecer. Essa é a grande questão, cara, que nós vivemos hoje como igreja. Há 2 anos e pouco atrás, eu fiz uma mensagem, uma ministração, chamada As 7 Características de uma Igreja Abusiva. E ela acabou sendo, talvez, uma das mais vistas, ou bastante comentada, pelo menos está lá nas top 5, eu acho, da CTF. Mais comentadas e tal. E nós falamos isso há 2 anos e pouco atrás, dentro de um conceito de, cara, a gente não quer viver esse tipo de abuso. E que abuso é esse? É aquele controle que se exerce sobre pessoas. Aonde, para você comprar de carro, tem que pedir, vou comprar apartamento, tem que pedir, se vou namorar, eu tenho que pedir, se eu vou ir no cinema, tem que pedir. Tudo tu tem que fazer prestação de contas e pedir, e as pessoas, elas vivem dentro de um ambiente de total controle e opressão, de forma abusiva, e as pessoas estão presas ali. E por que isso acontece? A gente fez essa pregação há 2 anos e pouco atrás, justamente porque nós, enquanto comunidade, nós não queremos viver isso. Nós, quando começamos a CTF, uma das coisas que nós entendemos é, cara, nós não queremos viver isso. E não queremos viver isso por a seguinte razão. Quando eu tenho esse tipo de controle, eu estou criando uma infantilização da igreja. Eu estou fazendo uma igreja ser infantil. Por quê? Porque quando eu digo para você, pode, não pode, vai, não vai, você vem para cá, agora você vai para lá, isso você não pode fazer, não pode, eu estou lidando com criança. Adulto, eu ensino e dou a ele a responsabilidade de tomar decisão.
Então, quando as pessoas, elas não sabem tomar decisão, é mais fácil eu tirar delas a opção delas tomarem decisão e eu tomo decisão por ela. Então, eu exerço domínio sobre ela e ela, então, começa a fazer isso. E aí, cara, nós vemos isso muito comum, cara, dentro das igrejas evangélicas. Isso se torna uma opressão, as pessoas ficam oprimidas. E nós, enquanto comunidade, desde o início, dissemos, cara, nós não queremos viver isso. Por uma razão simples, Deus não nos chamou para edificar uma creche. Deus nos chamou para preparar uma noiva, que vai se desposar com o noivo. Nós teremos as bodas do Cordeiro. Portanto, eu não posso infantilizar você, eu preciso levar você à maturidade, porque é a noiva que Cristo vem buscar. Para isso, eu preciso ensinar você a tomar decisões. Então, a galera, ela ama, diz assim, cara, eu não sou opresso, eu não sou oprimido, eu sou livre. Nossa, eu amo isso aí. Amei esse negócio. Cara, que massa isso aí. Só que a galera, cara, ela não sabe lidar com a liberdade. E aí é o outro paradigma disso. Ela tem uma compreensão. Eu não quero mais viver debaixo dessa opressão. E você está certo, não deve. Só que as pessoas não sabem, cara, viver em liberdade. Eu lembro o Tim. Me manda mensagem depois reclamando. Mas a Bel está em casa, ela incomoda mais, então deixa eu falar do Tim. O Tim tinha uns 13, 14 anos mais ou menos, estava assim no auge, né, da sua sabedoria, aquela coisa, e aí ele chegou para mim e disse assim, um dia nós na mesa, sentado na mesa, ele disse assim, olha só, preciso conversar um negócio, porque a gente, como família, a gente sempre compartilhou com eles responsabilidades, à medida que eles foram crescendo. Por exemplo, lavar uma louça, tirar um pano, o pó, né? Passar um pano, tirar o pó, limpar chão. A gente sempre tinha isso, dividia, uma vez na semana, o sábado era o dia da limpeza e tal. E aí vamos fazer, beleza. Chegou um dia, e aí, à medida que eles iam crescendo, ia aumentando as responsabilidades. Aí lá com 13, 14, ele chegou e disse assim, eu não quero mais fazer esse negócio aí. Nós na meio, eu digo, não quero mais não. Porque eu quero, e olha a justificativa dele, eu quero ser livre. Estou me sentindo muito opresso. Quero ser livre. Não quero mais ter que lavar roupa, louça. Não quero mais ter que limpar a casa, passar pano. Não quero mais isso aí. Não quero mais ter que arrumar quarto. Não quero mais esse negócio. Eu quero ser livre. Eu digo, tá bom, é justo. Seu pedido é um pedido justo. Então, a partir de agora, você é livre. Você não precisa mais fazer nada disso. Não. Você está liberadaço. Você não precisa mais ajudar a gente em nada. Eu disse, top. O que eu precisava ouvir. Eu disse, beleza, só me acompanha aqui que eu vou, vamos comigo ali na lavanderia. Aí eu fui com ele na lavanderia, cheguei. Então, olha, presta atenção. Isso aqui é uma máquina de lavar. Ali tem sabão, em pó, aqui tem um amaciante. A partir de hoje, tu lava a tua roupa se tu quiser. Se tu não quiser, tu pode usar ela suja. Tu é livre. Faz o que tu quiser. Mas a partir de hoje, tua mãe não vai mais lavar tua roupa, porque tu é livre. Vem comigo aqui. E aí ele, pode ser? Ele engoliu o orgulho, né? Ele disse, pode. Digo, beleza, vem comigo aqui. Aí fui com ele na cozinha. O que é cozinha? Deixa eu te mostrar. Feijão, está aqui. Arroz, está ali. A carne fica na geladeira. A partir de hoje, quando eu cozinhar ou a mãe cozinhar, nós vamos fazer comida para 3. Eu, ela e a Bel. E tu come, se tu quiser, quando tu quiser, o que tu fizer. Enquanto tu morar nessa casa, eu vou prover comida para ti. Tu não precisa te preocupar. Mas não necessariamente ela vai estar pronta. Tu vai ter que cozinhar para ti, afinal, tu é livre. Pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser. Durou 1 dia e meio. Durou aquela tarde, e o outro dia chegou de noite, ele disse, acho que eu vou ajudar o pessoal aí. Acho que eu dividi a tarefa, fica bem mais fácil de colaborar com o povo. O que ele estava fazendo, cara? A criança, ela quer o benefício da liberdade, mas ela só pode usufruir da liberdade quem tem responsabilidade. Liberdade, ele é fruto de responsabilidade.
Eu só posso escolher o que eu quero quando eu construo isso. O que ele estava querendo? Ele só queria a parte boa do negócio. Mas quando o bicho pega para capar, porque ele não sabe, cara, que custa dinheiro botar comida na mesa, ele não sabe que a comida não cai ali, na mesa está prontinha aquilo ali, ele não acontece, nossa, eu chego e está lá a comida, olha aí. Nossa, eu quero só comer. Então, mas alguém se debruçou sobre aquilo ali. Alguém pagou um preço para chegar ali. A roupa dobrada no armário, tudo arrumadinha, bonitinha. Sim, cara, não chegou do nada ali. Alguém fez isso, alguém foi responsável para deixar a roupa, para que você tivesse ela no horário, no dia, para você poder usar. Alguém pagou esse preço. Então, se eu quero poder ter a liberdade de escolher qual roupa eu quero usar, eu preciso ter a responsabilidade de lavar ela e deixar ela lá. Ah, mas eu não tenho condição de fazer isso. Então eu faço um pouquinho, que é no caso dele. Eu compartilho com a família o fardo de todos e nós dividimos isso à medida que eu vou crescendo, desenvolvendo. E aí então, à medida que eu desenvolvo e tenho mais responsabilidade, eu consigo ter liberdade. De novo, nós hoje temos vivido este problema. As pessoas, elas gostam da ideia da liberdade. Eu quero ser livre, eu não quero nada disso, mas elas têm dificuldade de lidar com as consequências disso. Deixa eu dar um exemplo para você. As pessoas amam o fato de dizer assim, cara, nossa, lá na CTF, se eu faltar um culto, eles não ficam me ligando na segunda-feira, por que faltou o culto? Parece que, meu Deus do céu, né, eu não posso faltar um culto. A gente não liga. Não, a gente não liga. Não liga mesmo. E por que a gente não liga? A gente não liga porque eu preciso acreditar que você tem a responsabilidade, porque, de novo, eu não estou lidando com criança, eu estou lidando com adultos, eu estou ensinando você a crescer, eu estou acreditando e preciso acreditar que você tem a opção naquele dia, que talvez você diga assim, cara, hoje eu não vou no culto, no domingo, e porque eu vou passear com a minha família, porque você entendeu que aquele é um momento importante para você estar com a sua família, e eu preciso acreditar que isso é importante para você, e dar a você essa responsabilidade. Então, não, cara, a gente não vai ficar controlando você, por que você não vem no culto? Ah, mas eu não te encontrei no culto. Digo, cara, não pude ir. Então tá bom, você não pôde ir. Eu confio em você. Eu estou dando essa responsabilidade para você tomar decisões. Mas olha o paradoxo. Aí as pessoas ficam 2 meses sem vir. Aí elas vêm reclamar. Bah, ninguém me ligou. Ué, você não gosta que a gente te liga. Não quer que a gente te ligue. Que a gente controle a sua vida. Aí quando você para, ninguém me ligou. Não vai. Por quê? Porque a gente está presumindo, cara, que você fez uma escolha. Talvez a escolha de nem congregar conosco mais. E está congregando em outro lugar. E eu preciso respeitar a sua decisão. Porque eu não sou dono da sua vida. Então, eu decidi que eu não quero mais ir na CTF. Você é livre para isso. Vou ficar triste, a gente vai sentir, né, de você não estar aqui. Mas, cara, você é livre. E se você fizer essa opção, você é livre para fazê-la. E nós vamos respeitar a sua decisão. De novo, nós vamos ficar tristes, seria muito legal a gente poder continuar vivendo família juntos, mas se você optar por isso, cara, eu não posso lhe obrigar. Eu acho engraçado isso, cara, porque, de novo, as pessoas, elas amam ser adultas, é a experiência do Tim, eu amo ser adulto para pegar as vantagens da liberdade, mas quando elas têm um problema, elas deitam que nem criança, toda melecada, levanta as pernas para cima e espera que alguém vá lá trocar a sua fralda. Cara, não dá, é incompatível. Ou você é a criança e é criança, mas não dá para ser adulto com as cuecas para o lado de fora das calças. Não faz sentido. Não é uma atitude que corresponda a uma maturidade cristã. Pessoas, elas chegam para mim, e eu não quero aqui, eu tenho que cuidar como é que eu falo, porque isso acontece em todos os lugares, não é só na CTF. Então, os exemplos que eu vou dar é porque é de geral, assim, acontece de forma geral. Né, nas igrejas, mas acontece aqui também. Então, se porventura aconteceu com você, me perdoa, não estou mandando direto para ninguém, a gente não faz isso de púlpito aqui, é uma questão para mim de ética, eu não posso ficar, se eu preciso sentar para conversar com você, eu vou lhe chamar, eu não vou ficar mandando recado no púlpito, então eu não estou mandando recado para ninguém, só para deixar claro, tá? O que o seu líder de GF respondeu para você? Aí, 90% das pessoas me respondem assim, eu não vou em GF. Irmão, com todo respeito, eu não estou aqui querendo fazer propaganda do GF, mais ou menos. Eu não estou aqui querendo convencer você a fazer parte do GF, mas eu quero que você entenda o seguinte. Cara, é humanamente impossível a gente saber se cada um de vocês está vindo frequentemente nos nossos cultos. Nós não temos como, cara.
É humanamente impossível. Hoje aqui deve ter passado, nós temos uma média de 1.000 pessoas que passam por domingo. Hoje eu acho que a gente passou um pouco disso, nós devemos ter dado mais ou menos umas 1.200, eu acho. Hoje da manhã estava bem cheio, né? À tarde já estava um pouco menos, mas agora está bem lotado. Eu imagino que nós temos umas 1.200 pessoas. Cara, não tem como a gente saber disso. A gente pode se esforçar, mas não tem como. Eu vou lá sempre na porta, tentar apertar a mão. Eu aperto a mão talvez de 1/3 das pessoas que passam ali, e eu não consigo, cara. Porque a gente não consegue ter isso. Então, se você não estiver conectado, vivendo família com a gente, vivendo igreja com a gente, cara, não tem como a gente saber se você está bem, se você está tendo dificuldade, e se você sumiu. Porque se você sumir, e você não estiver conectado com a gente não vai perceber. E não é que a gente é mau, é que é humanamente impossível a gente fazer isso, a não ser que você decida viver igreja com a gente. A não ser que você decida dizer, cara, eu quero caminhar junto, eu quero chorar com vocês quando chorarem, eu quero rir com vocês quando rirem, eu quero viver família junto. Então eu pergunto para as pessoas, cara, o que o seu líder de GF disse? 90%, cara, não vou em GF, não tem como. Os outros 5% dizem assim, cara, não falou nada. Nada? Aí eu ligo para o líder de GF, ô fulano, falei com o fulano e o fulano disse que está com problema e tal, e que ninguém ligou para ele. Como é que tu está sabendo de alguma coisa? O que tu está sabendo desse negócio? Os 5% dos outros 90% normalmente diz assim, então, esse maluco no último ano veio 3 vezes no GF. Também não adianta muito, entendeu? Porque não é para você estar fazendo parte do grupo do WhatsApp do GF só. Né? Ah, eu faço parte do grupo lá, mas eu não vou no GF. Eu não quero que você bote kkkk no grupo do WhatsApp lá, fazendo, né, do que o pessoal posta lá. Eu estou integrado, eu faço kkkk. Não. Bota emoji. Não, cara. Eu preciso ter a minha vida compartilhada, eu preciso estar junto, eu preciso estar conectado e tal. Aí sim eu posso dizer, puxa vida, cara. E aí é os outros 5% que talvez, por aí mais ou menos, que a gente possa dizer assim, puxa vida, cara, eu estou fazendo parte do GF e, cara, tive um problema e, cara, ninguém me ajudou. Pode acontecer, e se acontecer, é um problema nosso, que nós erramos e precisamos reconhecer o nosso erro e pedir perdão para você, porque, de fato, não conseguimos ir ao seu encontro e suprir a sua necessidade. Mas eu confesso para você que, na maioria das vezes, 95%, ela passa por essa outra situação. E não estou querendo tirar o nosso, tá? A nossa responsabilidade, dizer assim, não, a igreja não erra. Não, a igreja erra, e estou dizendo, nós erramos, e quando erramos, precisamos reconhecer o nosso erro e pedir perdão. Mas a maioria das vezes, ela acontece de uma outra forma. Ela acontece de uma galera do outro lado, que ela está querendo liberdade, querendo ter maturidade para fazer as suas escolhas, mas não arcar com as consequências das suas escolhas. Acontece assim também. De novo, não estou mandando indireta, mas tentando explicar. Às vezes acontece assim, cara, o fulano me procurou, melhor, ninguém me procurou, só o fulano. Eu digo, e? Alguém não te procurou? Mas foi só o fulano. Sim, mas não acha que foi o braço de Deus vindo ao teu encontro para te ajudar? Não, mas é que o fulano de tal ou o fulano de tal não me procurou. Um dia aconteceu assim, o rapaz veio falar comigo e reclamar, o meu líder não me procurou, só tu me ligou. Aí eu fiquei pensando, mas não era o suficiente já, cara? Cara, o pastor da igreja te ligou, mano, para saber como é que tu estava, sabendo que tu estava com um problema. Não, mas o líder tal não me ligou. Eu estou servindo no departamento há tanto tempo, e ele não me ligou. O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está atrás de uma solução do seu problema, ele está atrás de encontrar um culpado para a sua miséria. Ele está jogando a responsabilidade das suas escolhas mal feitas para alguém. Ele não está preocupado em resolver o seu problema, ele é uma criança. Ele é infantil, ele está tendo atitudes infantis, buscando encontrar culpado. É aquela premissa, já que a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Então ele não está entendendo assim, puxa vida, Deus está usando o fulano, ainda que não é o pastor, ainda que não é o tal, mas é alguém da igreja que eu não esperava, ele me ligou. Cara, Deus está vindo ao meu encontro para me ajudar. Bora, vamos abraçar essa ajuda. Não. Eu estou atrás de achar culpados das escolhas miseráveis que eu tenho feito, que têm causado os problemas que eu estou causando. É uma atitude infantil. De novo, eu quero a liberdade que a maturidade me dá. Eu não quero controle de ninguém, mas quando eu tenho problema, eu preciso ser igualmente maduro e assumir responsabilidades. Essa é uma característica de responsabilidade. Pessoas maduras são responsáveis. Anderson, então tu está dizendo o seguinte, que o fato é que as pessoas elas estão escolhendo errado. Nós, a partir de agora, como CTF, nós vamos começar a controlá-las? É claro que não.
Óbvio que nós não vamos fazer isso. O que eu estou querendo fazer com você é que você cresça, que você desenvolva, que você amadureça, porque nós precisamos começar a ter responsabilidade, nós precisamos crescer, deixar de ser criança, abandonar a carnalidade e começarmos a ser adultos nesse processo todo. Há vários anos atrás, ainda no prédio antigo, eu fiz 2 pregações. Uma delas era com o título, na CTF pode tudo? Ponto de interrogação. E a segunda pregação, o título é Saindo da Infantilidade. Também não estou fazendo propaganda, mas se você quiser assistir, está lá no YouTube. É bem interessante. E por que eu fiz essa pregação? As duas. A primeira delas, da CTF Pode Tudo, porque, cara, nós começamos a ter uma certa fama na cidade, de que lá na CTF pode tudo. Não, lá pode tudo. E eu me incomodava com isso, cara, porque a gente fala sobre pecado, a gente bate em pecado, a gente fala sobre, cara, arrependimento, chorar pecado, bater no peito, chorar pecado. Quantas vezes você já me ouviram falar aqui que, cara, nós somos podres, se não fosse a graça de Deus, nós éramos podres, destinados ao inferno. Cara, a gente fala direto disso. Por que as pessoas ficam falando isso da gente? Eu fiquei muito incomodado. E aí a gente fez uma pregação justamente para explicar os pontos que eles diziam, lá na CTF pode isso, pode aquilo, pode tudo, pode sair na festa, pode beber, pode não sei o quê. E aí eu digo, cara, a gente nunca disse isso, cara. Por que nós estamos com essa fama? E eu fui diante do Senhor e orar e tudo, e a resposta que eu entendi da parte de Deus é que a leitura que as pessoas fazem de que a gente aqui permite tudo, é porque a gente aqui não controla as pessoas. A gente não fica dizendo, não pode, 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 porque a gente não está criando uma creche, a gente está preparando uma noiva. Isso não significa que pode tudo. Então, ao invés de eu ficar dizendo para você, não pode, não pode, não pode, não pode, eu estou dizendo para você, mano, olha só, e foi assim que nós ensinamos os nossos filhos, à medida que eles foram crescendo. Quando eles eram bem pequenininhos, não pode, porque são crianças. Mas à medida que eles foram crescendo, a gente foi ensinando eles a fazerem escolhas. Olha só, deixa eu te explicar. Se tu tomar essa escolha, se tu fizer esse caminho, a consequência vai ser essa. Se tu fizer este caminho, a consequência vai ser essa. Te aconselho como teu pai a seguir este caminho. Agora a escolha é tua. O que tu acha? Eu comecei a ensiná-los a fazer escolhas, mostrando para eles as consequências das suas escolhas. E os caminhos que eles tomariam e como isso levaria eles a determinados lugares. Ensinando eles a escolherem. Eu não removi deles a capacidade de escolher, eu ensinei eles a escolherem. Esse é o grande quê? Às vezes a gente fica preocupado com os nossos filhos. Nossa, quando eles forem para a faculdade, como vai ser? Eu preciso ensiná-los hoje a fazer escolhas. Não é tirar eles desses lugares, é ensiná-los a estar nesses lugares e fazer escolhas certas. Então, nós aqui, enquanto CTF, ao invés de ficar dizendo não pode, não pode, não pode, não pode, a gente diz, cara, esse é o certo. Cara, casamento é precioso demais, valorize o seu casamento. Não tem por que você ficar pulando de cerca em cerca, valorize o seu casamento. E começamos a ensinar e apontar o lugar certo, para que as pessoas entendam o caminho certo e façam as escolhas certas. Segunda pregação, saindo da infantilidade, não vou repetir ela aqui, mas o contexto dela passa basicamente na experiência que os meus filhos tiveram saindo da escola fundamental para o ensino médio, que foi uma experiência muito interessante para nós, enquanto pais, acompanhá-los. Porque no ensino médio, na escola que eles estavam, para ir no banheiro tem que levantar a mão, posso ir no banheiro? Aí, não pode, aí ficava aqui daquele jeito, meu Deus do céu. Aí, não, agora pode, aí sai correndo para ir no banheiro, né? Aí, não fazia o tema, era bilhete, não fazia o tema, bilhete para casa, não ia de uniforme, bilhete para casa, fazia alguma coisa, bilhete não sei o quê, e tudo era bilhete, tudo tinha um controle absurdo. Aí, quando eles foram para o ensino médio, na escola que eles foram, não precisava nada, não precisava levantar a mão para ir no banheiro, não precisa. Chegaram em casa, fascinado, não precisa levantar a mão para ir no banheiro. Olha, isso é maravilha isso aí. E mais, e se eu não voltar para a aula depois do banheiro, ninguém pergunta nada. Não precisa de uniforme, não precisa. Se eu matar a aula, eles não reclamam. Olha isso. Nossa, é um paraíso isso aí. Não tem bilhete para casa. Se eu não fizer tema, os professores não estão nem aí. Essa escola é maravilhosa. Até chegar o boletim. Que eles tomaram tanto tapa naquele boletim que eles não sabiam de onde vinha. E por que disso? Porque eles não souberam lidar com a liberdade que eles tiveram. Eles não entenderam que a liberdade era fruto de responsabilidade. Então eu posso, talvez, matar a aula, e eu posso escolher matar a aula se eu tenho condições de fazê-lo, mas se eu não tiver condições de fazê-lo, eu não posso matar a aula. A responsabilidade é minha. Eu preciso ser responsável com isso. Mas eu preciso levantar a mão e pedir? Não precisa, cara. Você pode ir no lugar que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você não precisa pedir, pastor, eu posso? Não precisa.
Você é livre. Agora saiba que as suas escolhas geram consequências. A liberdade que você tem, ela é fruto de responsabilidade. Porque um dia, olhe para mim, um dia, todos nós estaremos diante do trono. E naquele dia, eu não vou estar do seu lado. Você vai estar só olhando para o Cordeiro. E você vai prestar contas da sua vida, daquilo tudo que Ele lhe deu, para Ele. Portanto, as escolhas que nós fazemos hoje, a liberdade que nós usamos hoje, um dia nós prestaremos conta de tudo isso, seja de bom ou seja de mal. Por isso que liberdade, ela é fruto de responsabilidade. Eu preciso ter responsabilidade para poder viver a liberdade. Eu quero encerrar falando sobre alguns sinais de maturidade. Eu falei bastante sobre infantilidade. Mas uma das coisas que para nós são muito importantes são algumas características que eu quero colocar para vocês como sinais de maturidade espiritual. Eu anotei 6 deles. Mas antes de eu entrar especificamente nos 6, deixa eu falar um negócio mais. Uma das coisas que para nós é importante, como igreja, e acaba sendo um dos sinais de maturidade, que é a resposta desse conjunto de 6, por isso eu quero introduzir dessa forma, para a gente depois entrar nesses 6, que são bem rapidinhos, eu vou só citá-los praticamente. Mas para eu poder ser maduro, ser responsável, ser espiritual, que é o conceito que Paulo usa, de maturidade, é a espiritualidade, ser espiritual, ou seja, não andar conforme os frutos da carne. Para que eu possa viver a maturidade, eu preciso compreender o negócio. Eu preciso ser responsável, como nós já falamos. E para isso, eu preciso ser vulnerável. E o que tu quer dizer com isso, Anderson? Eu me explico. A nossa estrutura da igreja, de formato da igreja, como nós construímos a nossa comunidade, o processo de discipulado que nós fazemos na nossa comunidade, ele passa a partir disso, de eu ser vulnerável, de eu abrir mão do meu orgulho, da minha soberba e dizer, cara, eu preciso de ajuda, de eu conseguir ir até alguém e dizer assim, eu estou precisando de ajuda. Eu, na minha função, na minha responsabilidade, além de ter os nossos líderes, de ter toda a galera aqui que a gente trabalha, procura estar junto, estar perto, eu tenho a responsabilidade de cuidar de vários pastores. Vários pastores estão debaixo da minha responsabilidade, e muitos deles chegam para mim dizendo assim, Anderson, eu gostaria que tu me discipulasse, eu gostaria que tu me acompanhasse de perto, eu quero estar junto contigo, tu me ajuda, eu digo, bora cara, eu estou junto contigo. E para todos eu digo a mesma coisa, mas tem um negócio, sempre vai partir de ti para mim. Não espera que eu vou te ligar toda semana, porque eu não vou te ligar, porque eu não tenho nem tempo para isso. Mas toda vez que tu precisar de alguma coisa, tu pode me ligar. E eu vou estar acessível a você. E eu vou estender a mão para você. Eu falo isso aqui várias vezes. Nos 11 anos da CTF, nós nunca dissemos não para ninguém, eu não posso te atender. Eu posso ter dito, eu não posso te atender hoje, por uma questão de conflito de agenda. Eu não estou aqui, eu estou viajando, alguma coisa, mas eu posso te atender semana que vem. Eu não posso, talvez eu vou estar viajando por 15 dias e é urgente, eu não posso estar, mas o Rafa está, o Lawrence está, alguém está. E ele vai estender a mão e vai estar perto de você, nós não vamos deixar de cuidar de você, nós não vamos deixar de estar perto de você, nós não vamos deixar de fazer isso. Mas eu preciso que você venha até nós. Então, cara, eu estou com um problema, não fique em casa, deitado, todo melecado, com as pernas para cima, esperando que alguém, do nada, chegue até você para limpar a sua fralda. Seja maduro, seja adulto, ligue e diz, cara, estou precisando de ajuda, mano. Tu consegue me ajudar? Fiz caca, pisei na jaca, eu não sei mais o que fazer. Bora chorar comigo, bora, vamos chorar junto, cara. Nós vamos chorar junto, nós vamos caminhar junto nessa. Mas seja maduro, seja adulto. Chega de, cara, a gente fica olhando para si, aquilo, mas no meu, cara, eu estou aqui de novo, a gente fica olhando para nós, a gente não está querendo resolver o nosso problema, a gente está querendo culpar alguém, ou jogar a responsabilidade para alguém. Que a gente possa desenvolver, cara, que a gente possa crescer. E nesses sinais, e aí citando esses sinais, de maturidade espiritual, aquele que é maduro espiritual, ele não vive mais para si, cara. Ele entendeu que ele morreu para si mesmo. Ele já morreu para si. Jesus nos chama a isso. Cara, se eu quiser servir a Ele, eu tenho que morrer para mim, carregar a minha cruz.
e segui-lo. Eu já não vivo mais para mim. Segunda característica, ele assume responsabilidade, é natural que ele vai assumir responsabilidades. Ele é maduro, ele é adulto. Cara, eu errei, eu preciso de ajuda, bora. Cara, o que eu estou vivendo são escolhas erradas que eu fiz, escolhas miseráveis que eu fiz, que me trouxeram a essa miserável situação. Bora, eu preciso de ajuda, me ajuda a caminhar com essa, e bora, é minha responsabilidade sair desse lugar. Terceira característica, terceiro sinal de maturidade, não tem atitudes carnais, que é o que Paulo fala aqui em Coríntios, capítulo 3, versos 1, 2 e 3. Ele está comparando isso. Cara, eu vou parar de valorizar os frutos da carne e ficar mimimi, cheio de coisinha, cara, não. E aí já entra na quarta característica, que é valoriza intencionalmente os frutos do Espírito. Eu vou olhar para o outro lado daquela parte lá de Gálatas e vou começar a entender o que aquilo de fato é importante, e é isso que eu quero viver, parar de ficar valorizando esse negócio do mimimi. Quinto, busca alimento sólido, cara. É óbvio que ele vai querer alguma coisa que vai desenvolvê-lo, que vai crescê-lo. A criança fica só no leitinho. A galera que está crescendo, ela quer alguma coisa mais profunda. Deixa eu dar um exemplo. Alguns anos atrás, ainda no prédio antigo, terminou o culto e um cara me procurou e ele disse: pastor, eu preciso fazer uma crítica. E eu sou tranquilo, cara, com isso, a crítica à sua pregação. E eu digo, cara, eu sou bem de boa com crítica, eu sou bem de boa mesmo, assim, eu sou muito aberto à crítica, principalmente se é aquela crítica que o cara está querendo contribuir de alguma forma. Eu sou muito aberto, eu não tenho problema das pessoas chegarem para mim e dizer assim, cara, isso aqui está mal. Eu digo, bora, deixa eu analisar para ver se está mal mesmo, e se estiver mal a gente vai consertar, e quero te agradecer por poder nos ajudar a entender isso. E aí ele chegou, eu quero fazer uma crítica à sua pregação. Eu digo, bora, manda ver, respirei para assimilar o golpe, né? E ele veio. Então, eu tenho um problema com a sua pregação, é que você lê só um versículo. E quem me acompanha aqui já há mais tempo sabe que normalmente, um versículo ou um texto somente, né? Eu normalmente leio um texto e a minha pregação, tento mantê-la naquele texto. A minha pregação, eu tento fazê-la expositiva, ou seja, eu tento pegar um texto, extrair o que esse texto pode nos ensinar e é aquilo que a gente vai aprender naquele dia. No outro dia a gente vai pegar outro texto e assim sucessivamente. Nada contra quem prega temático, nada contra quem faz de outras formas a pregação, mas esse é o meu estilo e eu tento fazer na maioria das vezes. Nem sempre faço assim, mas na maioria das vezes. Então, estava aberto a crítica a uma pregação expositiva, está tudo certo, né? Tem pessoas que são adeptas a outra forma, esse é o meu estilo. E aí ele, não, o teu problema é que tu só lê um texto da Bíblia. Eu digo, beleza, vamos. Aí ele veio com a justificativa. É que a razão, cara, que você precisa mudar é que eu não leio a Bíblia em casa. E aí, então, eu preciso que você aqui leia mais textos para a gente poder aprender mais coisa da Bíblia. Aí eu pensei, tu te escutou? Sabe? Não pode ter... Repete para ti essa frase. E tenta escutar o que tu acabou de dizer. O que tu está dizendo para mim é o seguinte, cara, eu sou uma criança e eu preciso que tu pegue a comida e coloque na minha boca, porque eu não tenho a capacidade de me alimentar. Meu irmão, me critique o que você quiser, mas arruma uma justificativa melhor. Essa é muito ruim, mas muito ruim. Nós precisamos crescer. Cara, quem é maduro, ele vai desejar saber mais, conhecer mais, crescer mais. Ele é natural que ele tenha anseio por mais. E o último, sexto, ele não leva desaforo para casa, o maduro espiritual. Aí diz, agora não estou entendendo mais nada, Anderson, porque tu acabou de dizer que não é para nós andar em contenda, que a carnalidade, né, a contenda e é carnal, e tu diz que não leva desaforo para casa. Não leva, vou explicar por quê. Porque aquele que é maduro espiritual, ele não abraça o desaforo, por isso que ele não leva para casa. Ele não tem por que abraçar o desaforo, ele entendeu, cara, que a vida não gira ao redor dele. Ele entendeu que ele consegue absorver talvez um conflito e conseguir responder ao conflito de acordo com uma resposta precisa ser, e não o que ele gostaria de explodir, não o que ele gostaria de fazer. Ele é um cara que entendeu, cara, que o mundo não gira ali ao redor do seu ventre, é só ele. Ele consegue, dentro do ambiente, sofrer o impacto, receber o impacto, analisar o processo e conseguir corresponder àquilo com resiliência a partir de uma resposta bíblica do que os frutos do Espírito a ele lhe indicam. Portanto, obviamente que nem sempre a gente consegue fazer isso, seria o sonho da gente conseguir realizar isso toda vez, toda hora. Eu sei que às vezes a gente pisa na bola, mas nós precisamos ter referência, nós precisamos olhar para algum lugar. Então, meu irmão, meu anseio nessa noite, de nós meditarmos nesses textos, de nós nos debruçarmos sobre esta palavra nessa noite, é que, cara, eu anseio sim.
Nós não queremos viver uma igreja creche. Nós não queremos levantar aqui crianças, aonde a gente vai exercer um controle, um domínio de tudo que você faz. Não, a gente não quer isso. E nós intencionalmente caminharemos no oposto disso. Ao mesmo tempo, nós não podemos querer alguns benefícios do não controle e também não assumir responsabilidades. Eu preciso também corresponder. Eu preciso colocar a cueca para dentro das calças. Eu preciso ter atitude madura e começar a viver conforme a Bíblia nos recomenda, como cristãos, a vivermos. Amém? Vamos ficar de pé? Feche teus olhos. Quero encorajar você nessa noite a olhar para dentro do seu coração e pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo. Espírito Santo, revela a mim aonde eu estou sendo imaturo, aonde eu estou tendo atitudes imaturas. Aonde eu não estou correspondendo de fato com a palavra de Deus. Talvez estamos há tanto tempo na fé e ainda tendo atitudes de criança. Não é normal. Não é racional. Que possamos olhar para dentro de nós e clamarmos ao Senhor misericórdia. Clamarmos ao Senhor que nos perdoe, que nos limpe, que nos transforme. Ore ao Senhor. Peça a Ele: fala comigo, Jesus. Me ajuda a viver neste lugar de liberdade com responsabilidade. Me ajuda, Senhor, a amadurecer. Não, nós não queremos viver debaixo de um controle, nós não queremos viver debaixo de um domínio, mas que nós tenhamos a maturidade de saber lidar com a liberdade que nos foi entregue. Afinal, Cristo nos libertou. É nele que nós somos verdadeiramente livres. Que saibamos ter responsabilidade para lidar com essa liberdade. Paulo nos instrui e ele diz: não use da liberdade para libertinagem. Ele nos instrui a isso. Tenha maturidade. Seja maduro. Não use da liberdade para libertinagem. Seja maduro. Para eu poder usufruir de liberdade, eu preciso ter responsabilidade. Papai, eu oro nessa noite em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que Tu trabalhe nas nossas vidas, que Tu trabalhe, Senhor, nos nossos corações. Perdoe, Senhor, das vezes que nós usamos da nossa liberdade de forma fútil, de forma infantil, de forma menina. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós optamos, Senhor, por contendas, por invejas, por ciúmes. Perdoa-nos, Senhor, por termos optado por esse caminho, sendo que já deveríamos estar comendo alimentos sólidos e sendo espirituais. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós ficamos olhando para coisas tão pequenas do nosso ventre, ao invés, Senhor, de levantarmos a nossa cabeça e nos debruçarmos ao redor daqueles que estão próximos de nós e que estão talvez precisando de ajuda. Perdoa-nos às vezes, Senhor, que fomos egoístas, egocêntricos. Perdoa-nos. E ajuda-nos, Senhor, a edificarmos e construirmos, Pai, uma comunidade madura. Uma comunidade, Senhor, que ama o Cristo e corresponde a essa fé que diz professar seguir. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Instrui-nos, em nome de Jesus.